Olha, o presidente Jair Bolsonaro ficou durante um determinado período calado, mas muito calado mesmo. E durante esse período o país andou muito bem e ele andou bem. Tá? Com o auxílio emergencial, subiu na pesquisa do Datafolha, que ele tanto se coloca contra, mas na pesquisa do Datafolha, que me parece um instituto sério, me parece não é um instituto sério, ele subiu pontos percentuais, a rejeição dele diminuiu, ele passou um período calado. Antes desse período calado, houve em Brasília um zum, 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 e quando zum, zum, zum existe em Brasília é porque é notícia, não é zum, 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 é fato, que o Bolsonaro teve próximo de uma intervenção no Supremo, que seria um golpe. Depois ele ficou calado um tempo e agora voltou atacando mais pessoas, depois do caso Queiroz. Como é que o senhor prevê a sequência do governo Bolsonaro? Quem vai ser o Bolsonaro que vai governar o Brasil daqui para frente? Esse que ficou calado durante um tempo e com equilíbrio começava a resolver a situação, está praticando o que ele diz que era velha política, mas está praticando. Tá? Se praticar política, pelo menos, com meritocracia e daí por diante, é difícil. Com quem ele está se abraçando, é difícil você praticar política sem que você resvale no que ele chama de velha política. Distribuição de cargo, verba e daí por diante. Mas como é que o senhor prevê a sequência do governo Bolsonaro? Tatena, com quem ele está se abraçando na Câmara dos Deputados são os que são responsáveis para que o foro privilegiado não seja votado. E vamos dar o nome aos bois, né? Eu gosto de nominar, não ficar assim na especulação aleatória. É o famigerado Centrão. Essa turma, boa parte, tem ficha corrida, eles que não querem fim de foro privilegiado. Então é essa turma que dá sustentação ao presidente, e que eu considero lamentável. Eu sempre tenho dito, eu disse desde o começo, embora minha posição seja diferente do presidente, eu não faço oposição ao Brasil. Eu não concordo com o presidente quando ele exagera, quando ele ataca jornalistas, principalmente quando os jornalistas estão cumprindo a sua missão. Não tem nada demais em perguntar, presidente Jair Bolsonaro, por que sua esposa, Michele, recebeu 85 mil ou 90 mil do senhor Fabrício Queiroz? Não tem nada demais em perguntar isso. Isso é uma pergunta que necessita de uma resposta. E é dever. E o jornalista, você é um dos mais conceituados no Brasil e mais respeitados no Brasil, você sabe muito bem, o jornalista que não pergunta isto não cumpre o seu papel de jornalista em uma democracia com imprensa livre funcionando. O presidente, o que eu espero, o que eu gostaria do presidente, eu vou dizer o que eu espero que eu gostaria, é a postura de presidente. Presidente não se incomoda com perguntas. Presidente dá explicações públicas. Presidente tem postura no cumprimento e no exercício da sua função. Basta o presidente fazer isso, que ele conte, inclusive, com um membro da oposição para lhe ajudar no Congresso Nacional. Assim como eu, outros, tenho certeza que assim se comportam. Mas toda vez que ele faz ameaça, esse presidente que eu gostaria que ele se comportasse, que se comportasse. Se comportando assim é melhor para ele, como você disse, a popularidade dele melhora. E é melhor para o Brasil. A gente não fica sendo manchete negativa nos jornais internacionais sobre um regime em que isso teria, em tese, ameaça a nossa que é ruim, democracia. Né? Porque isso não atrai investimento. Não é a notícia pela notícia. Você vai precisar de atrair investimento de externos para o Brasil passar pela recessão. Você vai poder ter que vender os nossos produtos lá fora com mais facilidade e não visto como um empecilho, um Brasil que não respeita regras e leis ambientais ou coisa parecida, que isso vai dificultar a venda do nosso produto lá fora. Então o Brasil vai precisar de tudo isso. Não é a notícia pela notícia. Porque meter o pau, esses gringos metem mesmo. Agora, meter o pau e com razão complica, inclusive, os nossos negócios internacionais. E a balança vai para o espaço e o Brasil precisa de exportar, precisa atrair investimento externo. Não vale a pena você arrumar rolo com os gringos agora, num momento difícil como esse.
Datena, e nós precisamos ter muito foco para as nuvens tortuosas que virão. Nós estamos passando um momento de dificuldade agora com a pandemia. O auxílio emergencial para os mais pobres funcionou como uma espécie de anestésico, mas o auxílio emergencial acaba, não vai ser para sempre R$600. Isso impacta as famílias. Repito, nós temos mais de 15 milhões de desempregados, outros tantos desalentados, e tem pela frente um horizonte de uma recessão que pode ser de 5% a 6,5%, 7%. Não é simples. Nós vamos precisar de um esforço comum, de foco, para superar esse momento. Vamos precisar, nós, o presidente da República, ou a sua equipe, todos terem concentração, ter que ter responsabilidade fiscal, não pode ficar criando tribunal, assim como a ideia da criação desse tribunal. Nós vamos precisar ter preservação da imagem do Brasil. O Brasil não pode parecer uma republiqueta de bananas, tem que ser demonstrada como um país que tem a sua institucionalidade forte. Por isso, eu acho muito temerário quando tentam fazer modificações às pressas na Constituição nesse momento, ou pedir que o Supremo faça a interpretação esdrúxula da Constituição por conta de conveniências políticas. Então nós temos que ser um país com instituições firmes e fortes, e o presidente da República não pode passar imagem negativa. O presidente Jair Bolsonaro, ele tem que compreender, ele é no Brasil, o presidente da República, nós vivemos numa república presidencialista, onde o presidente ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Ou seja, ele não é somente quem governa o país, ele é o nosso cartão de visitas no exterior. É ele que apresenta o Brasil na esfera internacional. O cartão de visitas no exterior tem que ser demonstrado como alguém que respeita a liberdade de imprensa, que respeita a democracia, que respeita a Amazônia, que respeita tudo isso.